E paz, queridos, uma boa noite para você. Você está feliz de estar na casa de Deus hoje? Eu queria que você ficasse em pé, por favor. Vem cá, Ângelo, cadê ele? Vem cá, Santo Homem. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida desse homem de Deus. Nós temos orado pela vida do Ângelo desde que ele recebeu o diagnóstico de um câncer na próstata. E ele tem passado por todo o processo, passou por uma cirurgia, está se recuperando. E na consulta do médico, segundo a avaliação do médico daqui dessa terra, porque o médico celestial já tinha o avaliado, a avaliação dos médicos dessa terra é que não existe mais nenhuma ramificação do câncer no corpo dele. Ele só precisa agora se recuperar da cirurgia. E hoje ele veio à casa de Deus. Eu estava semana passada, eu fui visitá-lo e eu dei uma palavra para ele de ânimo. E hoje ele está aqui. A gente vai levantar a voz agora só para agradecer ao Senhor. Você pode fazer isso? Estenda sua mão, levante sua voz e só agradeça. Só agradeça, porque Ele está se manifestando. A canção que cantamos, Yahvé se manifestará, Ele está se manifestando. E nós te agradecemos, Abba Pai. Te agradecemos pela vida de Ângelo. Obrigado porque o Senhor tem sustentado teu filho. Obrigado porque o Senhor tem segurado as mãos dele. Ó Deus, e essa é a causa dele estar aqui de pé. Obrigado porque em todo esse processo ele tem sentido a mão do Senhor tocando a dele assim como eu estou tocando agora. Sustentado ele pelas madrugadas, as noites de dúvidas, de incertezas, agora se tornaram manhãs de convicção de que o Senhor está com ele nessa jornada. E hoje nós como igreja queremos levantar a nossa voz e te agradecer. Te dizer obrigado, Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem ajudado a vida do nosso irmão. Te pedimos em todo o processo pós-operatório que ele ainda está atravessando, que o Senhor continue sustentando as mãos do teu filho, Senhor. Ó Deus, muito em breve ele possa dar o testemunho todo da obra que o Senhor está fazendo. Nós te louvamos hoje. Também oramos pela vida da Raquel, que ainda batalha contra essa enfermidade. Oramos pela vida da Orma, que fez a cirurgia e está atravessando o pós-operatório. Nós te pedimos um milagre na vida de Raquel, um milagre na vida de Orma. Ó Deus, e os nossos irmãos se recuperando plenamente para poder, ó Deus, ir e voltar à tua casa de oração e poder testemunhar da obra do Espírito Santo. Nós oramos e te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém, querido. Deus abençoe. Eu queria que você agora segure na mão de quem está do seu lado. Eu queria que você agora clamasse a Deus junto comigo. Feche os teus olhos, por favor. Vamos clamar ao Senhor. Por essa reunião eu estava jejuando desde o dia de ontem, clamado a Deus desde a terça-feira que passou. E eu creio que hoje é um dia muito especial que Deus marcou conosco. É uma data muito especial. E eu queria que agora você voltasse teus olhos completamente para Deus. Se olhasse somente para Jesus. Então levante sua voz agora, junto com seu irmão, segure na mão dele, ore junto com ele agora. Vamos orar uns pelos outros. Vamos clamar uns pelos outros. Vamos erguer a nossa voz em oração e crer que o Senhor está fazendo. E nós oramos agora pela vida da Tainá. Oramos pela Gabriela e toda a sua família. Oramos pelo seu Alci, que está internado. Oramos pela filhinha da Gisele. Clamamos o teu nome por essas vidas, Senhor. Nós declaramos que Yahvé se manifestará. Nós declaramos que a tua boa mão se manifestará.
Enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada, Yahvé se manifestará. Jesus, se existem pessoas que entraram aqui hoje opressas, oprimidas, ó Deus, pelas trevas, que elas sejam libertas hoje, em nome de Jesus. Se existem pessoas que chegaram aqui, ó Deus, debaixo, ó Deus, de uma sentença, ó Deus, de morte, que saiam daqui, ó Deus, e vivam a vida de Deus. Se pessoas entraram aqui, ó Deus, debaixo de um sentimento de depressão, de dor, de tristeza, pessoas que estão aqui, ó Deus, carregadas de um sentimento de pesar e de tristeza no coração, nós te pedimos agora, Espírito Santo, que a palavra do Senhor se revele ao coração de cada uma, e que ao término dessa reunião nós não sejamos mais os mesmos. Glorifica o teu nome hoje aqui, exalte o teu nome hoje aqui, enchendo do Espírito Santo, libertando aquele que está cativo, oprimido, ó Deus, trazendo nova vida, trazendo vida nova e vida em abundância. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que a igreja nessa noite caminhe no Espírito, em novidade de vida, e que o teu Espírito nos pegue pela mão e nos conduza em triunfo e em vitória. Que o nosso coração esteja pronto e preparado, e que a tua palavra fale poderosamente aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. E se você crê e concorda, diga amém. Tome o seu assento em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, abra sua Bíblia, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Primeiro livro, ou primeira epístola, ou carta que Paulo escreve à igreja que estava em Tessalônica, aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós estamos numa série de mensagens sobre uma linguagem sobrenatural de oração. E nós entendemos que a cada semana Deus tem nos dado entendimento, esclarecimento aqui no nosso psique, na nossa mente, para a gente compreender verdades da palavra, para assim, compreendendo as verdades da palavra, a gente aplicar a nossa vida, para termos uma vida cheia do Espírito Santo e experimentarmos do sobrenatural de Deus. Eu quero falar nessa noite, é a quarta noite que a gente está falando. Eu comecei no mês passado, na última terça-feira do mês de agosto, e depois a pastora Cristiane ministrou, semana passada Yasmin ministrou a palavra ao nosso coração, e hoje eu quero completar aquilo que já estava sendo construído, dizendo: o tema dessa mensagem é mantendo a chama acesa. Pastor, por que dessa mensagem? Porque com certeza a cada culto, a cada reunião, em algum momento da sua caminhada, jornada com Deus, você foi sendo ativado tanto nos dons espirituais quanto na unção do Espírito Santo. Eu não sei você, mas você já experimentou, eu já experimentei, de um culto onde eu não sabia se o céu desceu ou se eu subi. Aquele culto onde você chora, e você não tinha intenção de chorar, mas você está chorando. Mas não é um choro por tristeza, não é um choro por dor, não é um choro porque eu estou me lamentando por alguma coisa. É uma presença que vem, te abraça, te envolve. E quando essa presença vem, nos abraça e nos envolve, não existe nada que exista em nós que possa resistir a isso. A única coisa que fazemos é nos entregar. Alguns se entregam chorando. Eu já presenciei momentos onde a pessoa saía do choro e ela estava rindo. Eu falei: Deus, que coisa estranha. E quem olhava talvez pensasse assim: essa pessoa deve estar sentindo muita dor, ela deve estar muito mal, ela deve estar passando um momento muito difícil. Não, eu conhecia, era minha esposa.
uma obra do Espírito Santo. Ela esteve compartilhando com a gente o momento que ela foi batizada com o Espírito Santo, recebeu o dom das línguas estranhas. E desde então ela tem usado isso. E tem usado como uma ferramenta para edificação pessoal da vida dela. E hoje eu quero falar sobre a gente manter aquilo que um dia a gente recebeu de Deus como depósito. Porque em algum culto você entrou aqui, ou você entrou em algum lugar e a palavra de Deus, ela foi igual Sabe, eu já fui muito brigão na rua, eu já bati, mas também já tomei bastante. E você já tomou aquele soco na boca do estômago que perde o ar? Sabe, o Espírito Santo, ele quando vem, irmão, parece que a gente está perdendo o ar. Não é que ele vai nos machucar, mas é porque ele vem num momento e a gente não resiste à unção e à presença dele. Mas a grande questionamento que eu tenho é por que a gente recebeu lá atrás, mas tem gente que viveu só daquilo. Tem gente que experimentou lá atrás. Pastor, no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu falei em outras línguas, eu tive uma visão, eu chorei, não queria chorar, eu sorria, e era algo que acontecia dentro de mim, era uma paz, uma alegria, algo que fugia ao natural. A gente chama isso de sobre o natural. Mas existem pessoas que experimentaram de tudo isso, mas se a gente olhar para elas hoje, já não tem mais fogo, já não tem mais presença, já não tem mais lágrimas nos olhos, já não tem mais sorriso nos lábios. E por isso que eu quero falar com você sobre manter uma chama acesa. Eu já falei aqui em alguns cultos que quando garoto eu gostava muito de brincar com fogo. Hoje eu não gosto mais de brincar com fogo, mas eu me lanço no fogo do Espírito Santo. E quando garoto eu gostava de observar o fogo, eu ficava fascinado. Às vezes, de vez em quando eles botam aqui na tela uma chama. Eu ficava fascinado, e até hoje quando eu vejo alguma coisa pegando fogo, eu fico fascinado com fogo. As cores, a combustão, como acontece. Escuta, não basta a gente... que bom, eu vi o irmão sendo cheio. Que bom, eu vi... Há 10 anos atrás eu experimentei disso. Há tanto tempo atrás o Espírito Santo envolveu a minha vida. Sim, pastor. Enquanto eu falo, talvez você esteja pensando, eu também já experimentei isso. Ou talvez você se questione, pastor, eu nunca experimentei. Então eu quero te dizer que nessa noite você pode acessar isso em Deus. Pastor, é o Senhor? Não, quando a gente terminar a mensagem, eu quero orar por todos aqui. É claro que você não é obrigado, a gente vai fazer um corredor de oração. Pastor, o senhor chamou de corredor do fogo. A gente virou uma igreja pentecostal? É claro que nós somos. A igreja nasceu do advento de Pentecoste, então toda a igreja ela é pentecostal. A gente não tem no nome, mas a igreja nasceu no advento do Pentecoste. Ali começou a igreja, por isso nós somos uma igreja pentecostal. Se alguém lhe perguntar lá fora, sua igreja é pentecostal, você vai falar, é. Aí vão falar assim, mas é do roupa grande e tal. Eu falo, não, é porque a igreja nasceu no evento ou no advento do Pentecoste. Então toda a igreja ela é pentecostal. A igreja também é apostólica. Por quê? Mas o senhor é um apóstolo? Não, eu sou um pastor. Mas por que a igreja é apostólica? Porque a igreja, ela nasceu no advento do Pentecoste e o fundamento da igreja foi a doutrina lá dos apóstolos. Por isso a igreja é uma igreja apostólica, é uma igreja pentecostal. Mas isso são nomenclaturas que às vezes a gente usa, vê? Igreja apostólica não sei das quantas, igreja pentecostal não sei do que. E eu não estou falando de uma forma pejorativa e muito menos menosprezando ninguém por colocar esses nomes. Mas eu quero dizer para você que isso está dentro da nossa essência. Assim como a igreja lá de Atos dos Apóstolos, todos estavam reunidos, mais ou menos 120 homens e mulheres, e de repente, um som como de um vento impetuoso, pensa num salão assim todo fechado, e de repente um som de vento, não era vento, era um som, eles ouviam, e de repente todos cheios do Espírito Santo, eles olhavam um para o outro e diziam, tem uma chama de fogo.
A Bíblia vai relatar como língua de fogo. Língua de fogo não é um membro do seu corpo, é uma chama. Eles olhavam e diziam: Raí, tem uma língua de fogo em cima da sua cabeça. E ele dizia: pastor, na sua também tem. Só que essa língua não ficou só sobre, essa chama não estava sobre eles apenas, mas essa chama entrou. E quando entrou, a Bíblia diz que todos foram cheios e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes conduzia. Só que do lado de fora tinha gente de todas as nacionalidades, medo, pardos, sabe, vindo de todos os lugares, porque Israel estava vivendo um momento de festa, celebração. E a Bíblia diz que aqueles 120 falavam uma outra língua. E quem estava do lado de fora, cada um ouvia na sua língua materna falar das maravilhas de Deus. Pastor, o que é manter a chama acesa? É a gente estar tão cheio do Espírito Santo. Não é que a gente vai rodar, cair, falar uma língua estranha. É a gente estar tão cheio do Espírito que quando a gente sair daqui, a nossa vida vai falar das maravilhas de Deus para os outros. Quando você estiver no seu local de trabalho, você não precisa abrir a tua boca, a tua vida é o maior testemunho. Quando você estiver no BRT, sabe aquele bem cheião, e você estiver lá, indo para o seu trabalho, a tua vida está tão cheia do Espírito Santo, a tua chama está acesa. Quem parar do teu lado vai falar assim: tu é crente, não é? A segunda coisa é: está me dando uma vontade de chorar. Você já parou perto de gente? Sabe, tem pessoas que elas exalam presença de Deus. Tem pessoas que exalam presença do cão. Tem pessoas que exalam intimidade com Deus. Tem pessoas que exalam enfermidade e doença. Você já viu isso? Com todo respeito eu fujo. Aquela pessoa: o meu bico de papagaio, a minha bursite, a minha sinusite, a minha cistite, ele vai falando todos os ites. E ele vai, isso, e aquilo, e aquilo outro. Sabe por quê? A Bíblia responde: a boca fala. Se o meu coração está cheio de Deus, eu posso até atravessar momentos difíceis, eu posso até passar pelas enfermidades, mas a minha boca vai falar daquilo que eu creio. A minha boca vai professar aquilo que eu creio. E eu creio que o meu Redentor vive, Ele vai se levantar em meu favor. Eu creio que Ele é o meu rochedo. Eu creio que Ele é a minha rocha. Eu creio que Ele é o meu Redentor. Eu creio que quando os meus inimigos se levantam contra mim para me abater, eles, os meus inimigos, é que tropeçarão e cairão. Porque 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Isso é de quem anda no Espírito, meu irmão. Isso é de quem mantém a chama acesa. Lá no meu trabalho está uma onda de que vão mandar embora, de que vai ter uma demissão em massa. Quem tem a chama acesa, ele fala: eu só vou ser demitido se for um propósito de Deus. Se não for, essa porta quem abriu foi Deus. Só quem pode fechar só pode ser Deus. Deram prazo para a igreja aqui fechar. Eu falei: perdendo tempo. Não é porque eu sou super-homem, não é porque eu sou um super pastor, é porque essa porta quem abriu foi Deus. Só quem fecha é Deus. E se eu atrapalhar, Deus: espera aí, Júnior, você está me atrapalhando, me põe outro, porque a obra é dele. Eu estou tendo só o privilégio de cooperar com o Espírito, porque a obra não é minha, a obra é do Espírito Santo. Olhe para quem está do seu lado, diga assim: a obra não é tua, a obra é do Espírito na sua vida. Você tem o privilégio de cooperar com Ele, irmão. Mantendo a chama acesa.
Esse final de semana, eu e minha esposa fomos para o lançamento do livro do meu pastor lá em Betim. E eu me lembrei que um irmão que congregou conosco aqui há muitos anos atrás, ele tinha falado para mim que estava morando em Betim. E eu tinha perdido o contato dele, não tinha contato, tinha nada. E fucei, achei a esposa dele, mandei mensagem, ela não respondeu. E assim que eu cheguei no hotel no sábado, deitei na cama para dar uma descansada para ir para o evento. Pipoca uma mensagem: oi pastor, tudo bem? Como está a família? Eu falei: estou bem. Eu falei: estou em Betim. Não acredito. Eu falei: acredita. Eu queria ver vocês. Não sei se é possível. Enfim, para encurtar a história, eu estava lá no congresso, de repente, quem passa? O sujeito. Eu falei: olha lá, Cristiane, continua engraçado como sempre foi. E aí nos vimos, abracei. E aí quando acabou o evento: pastor, vamos comer alguma coisa junto? Eu falei: sim. E aí saímos para comer. E aí no final da conversa, no final da noite, aí ia dar 1 da manhã, eu falei assim: cara, você me conheceu no início do meu ministério. E no início do meu ministério, eu tentando acertar, fiz muita coisa errada. Aí ele abriu um olhão. Eu falei: e você foi um laboratório que Deus decidiu usar. Você foi um dos primeiros que eu tentei discipular. Alguma coisa eu acredito que entrou aí no seu coração. Eu falei: mas tem uma coisa que mudou. Ele abriu um olhão. Eu falei: o meu amor por Deus. Eu falei: cara, eu não sou mais aquele cara que amava Deus como você conheceu. Ele abriu um olho. Eu falei: hoje eu amo a Deus muito mais do que quando eu te conheci. Porque existem pessoas que vivem uma paixão por Deus, e elas querem evangelizar, elas querem ler a Bíblia, elas querem experimentar do novo de Deus, elas querem ser cheias do Espírito Santo, elas querem falar em outras línguas, elas querem os dons espirituais, mas isso é a frase de efeito que o pessoal chama de fogo de palha. Irmão, o meu fogo não é de palha. É um fogo que começou há mais de 20 anos atrás e cada dia só aumenta. Mas escuta, eu é que preciso manter essa chama acesa. Nosso grande problema é que a gente quer transferir para Deus aquilo que nós temos que fazer. Pôr o fogo é algo que Deus faz em nós, mas manter o fogo é algo que eu e você precisamos trabalhar todos os dias para manter esse fogo aceso. E o texto diz assim, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, se a sua Bíblia está aberta, amém, abra também o coração. Diz assim, é um versículo bem pequenininho, diz, Paulo vai escrever dizendo: não apagueis o Espírito. Paulo vai dizer assim: olha, gente de Tessalonicenses, vocês experimentaram de Deus, mas tem um negócio: não apague o Espírito. Não apague aquilo que você recebeu, não apague o depósito que você recebeu. Pastor, por quê? Porque tanto eu quanto a pastora Cristiane, ela falou aqui do dia em que ela experimentou do batismo com o Espírito Santo, veio um pensamento para apagar aquilo que ela tinha recebido. Qual o pensamento? Eu acho que o que eu recebi não foi de Deus não. É a primeira coisa que Satanás coloca e sopra no teu ouvido: o que você experimentou não foi de Deus, foi uma emoção. Foi algo que foi a sua carne que fez. Escuta, quando aconteceu comigo foi da mesma maneira. Mas não é isso a verdade é que eu e você somos responsáveis ou para colocar mais lenha para o fogo continuar queimando, ou nós vamos apagar o Espírito de Deus na nossa vida. E eu quero te dizer que hoje você veio aqui e eu quero ser alguém que vai pôr mais lenha aí no fogo que está dentro do teu coração. Agora quando você sair, é você que vai precisar manter essa lenha acesa. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você: a responsabilidade de não apagar o Espírito é sua. Eu vou falar mais alto. A responsabilidade de não apagar o Espírito Santo
é minha, é sua. A minha esposa não tem responsabilidade se o espírito na minha vida se apagar, é uma responsabilidade minha. Existem pessoas que transferem culpa para outros. Não, eu estou assim por causa do pastor, por causa da pastora, por causa daquele líder, por causa daquela igreja. Não! Ninguém pode decidir por você. É você quem decide. Eu vou encher-me cada dia do Espírito. Eu vou a cada dia, sabe, pôr mais lenha para que o Espírito não seja apagado na minha vida. Você está entendendo isso hoje, irmão? Escuta, desde a terça-feira, enquanto a Yasmin pregava, meu coração queimava. Falei, Deus, eu vou fazer hoje. Deus falou, calma, não é assim. Não é na sua força. E aí veio o texto de Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A vontade que eu tive era de, na terça-feira passada, ungir todo mundo, porque o meu coração estava queimando. Deus falou, não é no seu tempo. Sou eu quem faço. Você precisa se preparar. Chamei alguns irmãos específicos. E detalhe, quando acabou a ministração na terça-feira, um dos irmãos subiu aqui. Pastor, eu queria entregar algo que Deus colocou no meu coração. E ele falou exatamente aquilo que eu tinha pensado. Eu falei, querido, olha, jejua comigo essa semana. Ore comigo essa semana, para na próxima terça-feira nós orarmos por toda a igreja. Chamei algumas pessoas específicas, falei, você pode jejuar comigo essa semana. Coloquei no grupo da igreja. Você pode fazer um jejum pela sua vida hoje. Eu não sei se você o fez. Se você o fez, ok. Você vai colocar mais fogo, mais lenha aí. Se você não fez, você perdeu uma grande oportunidade. Agora escuta, nós somos responsáveis. Paulo está falando para essa igreja, não apagueis o Espírito, porque ele está fazendo alusão, sabe o quê? O Espírito é uma lâmpada. Você está olhando para essa aqui? Na época de Paulo não existia lâmpada elétrica, não existia luz elétrica. A iluminação das casas, a iluminação do templo era por um instrumento ou por um utensílio chamado candelabro, que os judeus chamam ele de menorá. O que é isso, pastor? É um utensílio que servia para iluminação. Ele tinha 7 braços, 6 e um no centro, representando Deus. Por dentro ele era oco, e se colocava dentro dele azeite. Na ponta tinha um palito, ou um pavio. E o sacerdote pegava do fogo do altar e acendia, e era chamado de lâmpada de Deus. E o apóstolo Paulo diz assim, não apagueis o Espírito, porque ele estava fazendo uma alusão, assim como a lâmpada de Deus, ela ilumina lugares, ilumina o templo, eu e você. A Bíblia diz, Jesus falando assim, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. A luz da igreja não é de LED. A luz da igreja não é neon. A luz da igreja é o Espírito Santo dentro de nós, vivo, pulsando, que vai se manifestar, sabe aonde? Lá fora. Olhe para o seu vizinho e diz assim, deixa a tua luz brilhar, meu irmão. Deixa a tua lâmpada acesa. Deixa a tua lâmpada acesa. Vamos lá para Êxodo capítulo 25, versículo 31. Quem pode botar aí? Pode botar aqui para mim na tela? Êxodo 25, 31. Farás também um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará esse candelabro. E seu pedestal e a sua haste e os seus cálices. E as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. Deus dá uma ordem lá atrás para Moisés, dizendo, Moisés, você vai fazer esse candelabro, vai ser uma luz. Agora vá para Êxodo, capítulo de número 27, verso 20 e verso 21. Pode pôr na tela para mim, por favor, para a gente ganhar tempo. Verso 20, ordenarás aos filhos de Israel
que te tragam azeite o quê? Puro de oliveira, batido, para o candelabro. Continua. Para que haja o quê? Lâmpada acesa continuamente. Escuta, eu e você hoje somos essas lâmpadas, Rafael, que precisamos estar acesa continuamente. Mas pastor, como eu vou me manter aceso continuamente? Para a lâmpada se manter, precisava de, sabe de quê? Azeite. Você precisa de azeite na tua vida. Nós precisamos, a igreja precisa de azeite. A igreja nunca viveu um tempo de tantas oportunidades, mas um tempo também de tanto esfriamento e de tanta secularização e relativizar tudo. Não é bem assim. Não, isso não é bem assim. Mas isso não faz mal assim. Escuta, o azeite tinha que ser puro. Aquilo que move a nossa vida tem que ser puro, irmão. Aquilo que move, que nos impulsiona, que nos faz caminhar para a presença de Deus tem que ser puro. Não pode ter mistura. Para a gente manter a lâmpada acesa da nossa vida, a gente não pode misturar com as coisas desse mundo e desse século. Você está entendendo que Deus está falando conosco nessa noite? Escuta, a história mostra que esse texto, versículo 21, passa para mim, por favor. Na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel. Escuta, manter a lâmpada acesa era um estatuto perpétuo. O que a gente entende por isso? Geração em geração não podia parar. Eu quero dizer para você que o texto continua valendo. Pastor, mas a gente está no tempo da graça. E aonde que a Bíblia diz que no tempo da graça a gente precisa apagar aquilo que Deus colocou como ordem? Escuta, Jesus não veio para abolir, Jesus veio para cumprir. Só que a gente precisa entender uma coisa, pastor, a gente tem que ter aqui na igreja agora um candelabro grande e um diácono da igreja tem que ficar acendendo e apagando todo dia a lâmpada. Não! O que aconteceu no Velho Testamento ou na Velha Aliança era uma sombra do que em Cristo seria cumprido. Então hoje o que nós vivemos é o cumprimento daquilo que no Velho era só uma imagem, uma sombra. A Raquel gosta de brincar comigo de sombra. E esses dias que ela estava dodói, eu liguei a lanterna do celular e ela começou a mexer com a mão e fazer a sombra. E eu fiz a sombra do cachorro. E eu fazia uau, uau, uau. Ela, ai, vai me pegar. Escuta, não era um cachorro, era uma sombra. Era uma ideia, era um contorno. O texto, quando diz que a lâmpada de Deus precisava se manter acesa, era uma ideia, era um contorno, era uma sombra. Por quê? Porque hoje a lâmpada precisa continuar sendo acesa. E aí tem gente que diz, pastor, mas na nova aliança, essas coisas da velha aliança acabaram. Não! Jesus cumpriu, Ele não revogou. Agora o que precisa existir hoje em nós não é a sombra, mas o cumprimento. Só para você entender, a lâmpada ficava no templo. Hoje a Bíblia diz que eu e você somos o quê? Templos do Espírito Santo. Então dentro de nós hoje tem uma lâmpada. E quem é essa lâmpada? A figura do menoral, do candelabro é o Espírito Santo, que habita dentro de nós. Mas era a função de um sacerdote manter a chama acesa, manter a lâmpada acesa e brilhando. Aí nós transferimos isso para Deus. Deus faz isso. Deus fala, não, você é o templo, a menorá está dentro de você.
que representa o Espírito Santo. A lâmpada está dentro de você, mas quem tem que manter acesa é você, Eduardo. É você, Cadu. É você, Robson, que precisa manter. Pastor, mas como eu vou manter? Vamos lá. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Antes da gente entrar na oração, eu preciso dividir isso com você. Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Pode pôr na tela. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Continua. Porque tudo isso tem sido o quê? Sombra das coisas que se haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Paulo está escrevendo para os Colossenses: olha, tudo isso era uma sombra. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida ou da bebida, ou do dia de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, porque tudo isso tinha sido sombra das coisas que se haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Agora vamos para Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Eu não sei se você está me ouvindo bem, irmão. Desde domingo, sabe, parece que a gente vive guerrinha, né? E no sábado, um pastor, eu estava lá no café de pastores, ele falou assim: pastor, chega mais para cá. Eu falei: fala aí, irmão. Queria te dar uma palavra. Eu falei: manda. Olha, Deus está mandando te dizer isso. Eu falei: amém. Se Deus está falando, está falado. Ele falou: olha, Deus está falando para mim que tem algo para vir muito grande sobre a igreja que você pastoreia. Eu falei: eu recebo. E ele não sabe da condição de nada da igreja. Ele falou assim: mas ainda que venha algo muito grande, está vindo uma guerra também muito grande. Eu falei: Ele falou: então se prepara. Eu falei: ok. Saí de Betim 100%. Cheguei aqui domingo, minha filha com febrão que não passava. Eu lembrei da guerra. Eu falei: pegou a parte mais frágil da minha vida. Porque bater em mim, carcaça aguenta, mas não pega minha parte frágil. Oramos, Cristiane não veio no culto, ficou cuidando da Raquel. Segunda-feira ela acordou 100%. Parecia que não tinha nada. Pulando na cama e dando glória a Deus. E quem não acordou bem fui eu. E quem acordou pior ainda foi a pastora. E ontem foi o dia dela. Eu falei: guerra. Lembrei. Ontem essa mulher passou muito mal. Fui verificar a pressão dela, 18/10. Ela falou: amor, esse lado aqui está esquisito. Eu falei: vai ficar bom. Não aceito outra coisa não, tem que ficar bom. Guerra. E eu estava em jejum. Aí eu lembrei: opa, eu estou jejuando, e eu vou falar sobre manter a chama acesa. Mas tem uma guerra acontecendo, para que a igreja não se posicione. Porque se a igreja se posiciona, a obra do inferno não prevaleceu, nunca prevalece contra a vida da igreja. Eu falei: então o que eu preciso é me posicionar, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então é um posicionamento, não é medo. Aí a minha esposa hoje acordou 100%. Botei a mão na cama, cadê a mulher? Estava na academia. 1, 2, 3, 4. Eu falei: pior. Garganta fechada, nariz com coriza, o corpo doendo, o corpo querendo cama. Eu falei: não, mas eu tenho que me posicionar, porque a chama vai continuar acesa. Porque é algo que Deus tem para fazer. Eu não posso. Eu preguei no domingo: se você se mostra frouxo no dia da tua adversidade, pouco é a tua força. Eu falei: eu não posso ser frouxo agora. Eu falei: vou comer. Aí eu lembrei: não, eu estou numa guerra, eu estou em jejum. Não é para comer, é para continuar na batalha. Aí deixei o celular para lá, que às vezes atrapalha a gente na nossa conexão com Deus. Peguei minha Bíblia digital. Falei: Espírito Santo, fala comigo.
Ministra o que o Senhor tem para falar no meu coração. Porque essa noite o Senhor marcou com a gente. Eu creio que essa noite é um tempo de destravar na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Sabe, no reino do Espírito, irmão, talvez você não veja nada fisicamente, mas espiritualmente hoje está se rompendo algo que estava impedindo o avanço da igreja, para a gente continuar mantendo a chama acesa, meu irmão. A minha voz já está quase acabando, mas eu vou até o fim. E eu queria que você está com a tua voz boa. Você está impedido de dar glória a Deus? Acho que não. Então não para não. Pastor, se os estatutos perpétuos, eles pararam de acontecer, porque algumas pessoas dizem que era na velha aliança, mas se o Senhor está dizendo que eles foram mantidos, me mostra. Mostro. Tinha um dos estatutos que Deus dá para o Abraão, dizendo: olha, quando o menino nascer, no 8º dia, você vai levar até o templo, o sacerdote vai fazer uma cisão, um corte, no prepúcio. Pastor, o que é prepúcio? É a pele que cobre a glândula do órgão masculino. E os judeus chamam isso de circuncisão. A gente ocidental chama isso de operação de fimose. Faz no menino. Aí Deus fala: olha, todo homem nascido na tua casa, Abraão, vai ter que passar pela circuncisão. Pastor, então a gente tem que circuncidar hoje? Romanos capítulo 2, verso 28 e 29. Põe na tela aqui, por favor. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente aonde? Na carne. Continua. Porém, judeu é aquele que o é e é interiormente. E circuncisão, a que é, da onde? Não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. A circuncisão não acabou. Hoje eu não preciso marcar o meu corpo, mas hoje o meu coração está marcado, hoje o meu espírito está marcado. Escuta, eu e você que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nós fomos marcados, isso te identifica no mundo espiritual. Você está entendendo isso hoje? Pastor, como assim? Eu vou fazer uma comparação muito ruim. Você já viu um cavalo passando na rua sem dono? Olha no traseiro do cavalo, na parte da coxa dele, tem uma marca ali, feita com ferro e fogo. Aquela marca determina de quem ele é, de quem ele pertence. Aquele cavalo pertence ao fulano, aquele cavalo carrega a marca do fulano. Escuta, eu e você fomos marcados aqui no coração. A minha vida não é mais minha, a minha vida não é da minha esposa, a minha vida não é da igreja, a minha vida é de Jesus. Ele me marcou com ferro e fogo, meu irmão. Quando eu entro em ambientes espirituais, Satanás sabe quem é marcado com fogo. Quando eu cheguei aqui em Realengo há muitos anos atrás, eu e a Cristiane fomos participar. A gente era crente velho, apesar de ser novo. Ela já podia dar aula de escola dominical e eu sabia tudo que passava na escola dominical. Mas o meu pai, para me tratar, falou assim: olha, vocês dois vão para a classe de novos convertidos. Eu falei, beleza, meu pai era o meu pastor. E lá fomos eu e Cristiane, todos os domingos, 8 horas da manhã, íamos para a classe de novos convertidos. E tinha um irmão que dava aula, o nome dele era irmão Valdemar. Era um escuro, alto, já bem idoso. Ele ouvia muito mal e por isso ele tinha que falar muito alto. Ele gritava na aula e eu gostava. E quando aquele homem falava, meu coração queimava. Eu chorava na aula do irmão Valdemar. E um dia falaram o testemunho do irmão Valdemar para mim. O irmão Valdemar era alguém que servia outros deuses dentro de um terreiro e batia tambor. Um dia, no meio da sessão, ele ouve uma voz dizendo: Valdemar, aí não é o teu lugar. Quem está falando comigo? Valdemar, aí não é o teu lugar. Ele sai daquele terreiro e entrega a vida para Jesus. E daquele dia em diante ele começa a servir a Deus. Um dia aqui no antigo viaduto de Realengo,
uma pessoa endemoniada, e ninguém conseguia expulsar o demônio daquela pessoa. E tinha um crente, fraco, mas bom de memória, falou: tem um irmão Valdemar que mora aqui na Macacolândia, vamos lá correndo chamar o irmão Valdemar. Escuta, não foram nem chamar. Quando a pessoa possessa ouviu: vamos lá chamar o irmão Valdemar, ele falou: não precisa chamar, eu já estou indo embora, porque esse daí não. Sabe por quê? Porque quando nós somos marcados por Deus, o mundo espiritual conhece quem nós somos. E eu quero declarar que você vai sair daqui marcado por Deus, e o mundo espiritual vai saber quem você é, meu irmão. O mundo espiritual respeita aqueles que têm a marca do sangue do Cordeiro. A circuncisão não acabou. Meu horário já acabou e eu tenho tanta coisa para falar. Eu falo, eu tenho coragem, mas eu quero ser muito respeitador do seu horário também. Aleluia. A gente ainda vai fazer uma vigília. Colossenses capítulo 2, verso 11 e verso 12. Colossenses capítulo 2, verso 11 e 12. Pode pôr na tela? Está aí. Nele também fostes o quê? Nele quem? Em Cristo. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com Ele. E no... Quem já foi batizado aqui? Escuta, no teu batismo, sabe o que aconteceu? Você foi marcado, a marca da circuncisão. Meu pastor me contou uma história sobre batismo. Ele falou: Júnior, olha a importância do batismo. Ele estava numa igreja na Bahia, e o pastor de uma grande igreja falou: olha, há tempos atrás eu ganhei uma moça aqui que servia a outros deuses em terreiros. E aquela moça, ela ficou em cima: pastor, me batiza. Pastor, me batiza. Pastor, me batiza o mais rápido possível. Falou: irmã, tem que esperar o dia do batismo. Pastor, não posso esperar. Por favor, pastor, me batiza. E ele não entendeu. Ele falou assim: irmã, vem cá, vamos conversar. Por que a pressa de se batizar? Por que você não pode esperar o dia? Ela falou: pastor, eu vim de um centro espírita, e o pai de santo já me ligou várias vezes dizendo: se você não voltar, eu tenho coisas suas aqui comigo, e você sabe o que a gente faz. Eu vou te matar. Larga esse Deus e volta para o terreiro, senão eu te mato. Ela falou: pastor, não quero voltar, eu encontrei Jesus, mas tem coisa que é minha lá, eu fiz aliança com as trevas lá. Ele: mas tá, e por que o batismo? Se o sangue de Jesus já está sobre a sua vida. Ela falou: porque no ato do batismo, a gente aprendeu lá, que quando alguém sai daqui e entra numa igreja evangélica e se batiza, é uma marca que a pessoa carrega no mundo espiritual, e aquela pessoa já não tem mais ligação com os deuses de lá. E por isso que eu preciso que o Senhor me batize, porque o pai de santo já me ligou, ele falou que vai me matar, ele vai fazer um trabalho para me matar. Pastor, me batiza. Escuta, o batismo sabe o que é? É a nossa circuncisão, onde a gente atesta para todo mundo: eu agora sou nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O velho homem foi sepultado e um novo homem, ele nasceu agora para a glória de Deus. E eu quero dizer, meu irmão, até o final desse ano a gente ainda vai batizar outras pessoas para a glória de Deus. Eu quero dizer para você: você foi batizado, a circuncisão aconteceu em você. Para a gente encerrar, Apocalipse capítulo 5. Eu ainda tinha tanta coisa para falar, mas eu quero orar. Eu preciso ter esse tempo de oração juntos.
Semana que vem a gente vai continuar falando. Apocalipse capítulo 5, versículo de número 8. Uma das coisas que era estatuto perpétuo era a circuncisão. Outra coisa que era estatuto perpétuo, era a oferta de incenso. No templo existia um altar onde se colocava, queimava incenso, e aquele incenso subia e enchia o ambiente de uma fumaça. E Deus, quando estabelece isso, Ele vai falar assim: olha, façam isso por todas as gerações, continuamente ao Senhor. Só que agora, lá na nova aliança, em Apocalipse capítulo 5, verso 8, diz assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma taça, uma harpa e taças de ouro, cheias de quê? De incenso, que são o quê? Escuta, a minha oração e a tua hoje, a gente não precisa mais botar, ai pastor, já que é para queimar incenso, vou comprar aqueles palitinhos fedorentos. Não, irmão, não é isso que eu estou falando, não. Escuta, o incenso que era jogado no altar de incensário era a sombra, era o contorno. O cumprimento em Cristo é, sabe o quê? As minhas orações e suas é o incenso que hoje sobe. E quando eu estou orando, a minha oração começa a subir, e Deus, Ele recolhe essa oração, e a Bíblia diz que tem harpas e tem taças cheias de incenso, que são as minhas e as suas orações. Eu quero te dizer, aquela oração que você está fazendo por um familiar seu, tem alguém que está recolhendo e guardando. Aquela oração que você está fazendo, sabe, pela sua saúde, Deus está recolhendo. A oração que Deus está, sabe, a gente tem feito aqui pela igreja, Deus está recolhendo. A oração que os jovens têm feito aqui às 7 horas da manhã, Deus está recolhendo. E vai chegar uma hora onde vai ser apresentado essas orações, esse incenso ao Senhor. A manutenção das lâmpadas é mantida no Novo Testamento como cumprimento daquilo que o candelabro prefigurava. Escuta, assim como a circuncisão, assim como a oferta de incenso, a menorá, o candelabro aceso, a lâmpada dele, também hoje acontece, só que acontece dentro de nós. Porque hoje eu sou o templo, hoje eu sou o santuário. O candelabro está dentro de mim, é o Espírito Santo. Mas dentro do candelabro tinha algo chamado azeite, óleo. E sabe o que é o óleo? Representa as nossas orações em línguas, representa o nosso clamor. Eu quero encerrar falando de uma experiência. O ano era 2008. Nada ia bem para mim, para minha esposa, nem para a igreja. Por mais que a gente andasse em retidão, não tinha pecado. A gente buscava fazer o que era reto diante do Senhor, mas nada funcionava. A minha pressão estava como a pressão da pastora ontem, e Deus me lembrou disso. Minha pressão não saía de 18/10. Tomava o remédio que fosse. Fui no Albert, me deram um remédio, um sossega-leão. O médico falou assim: você está muito nervoso, cara. Eu falei: tô mesmo. Você tem que se acalmar, rapaz, deixa de ser frouxo. Eu falei: ninguém me chama de frouxo, não. Eu vou voar no pescoço do senhor se falar mais uma vez. Estava tão nervoso, o cara me chamando de frouxo. Ele falou: olha, você está sozinho? Eu falei: tô. Chama alguém para estar contigo aqui, porque você vai tomar uma medicação que daqui a 15 minutos você apaga. Eu liguei para o pai da Yasmin, o Alex. Falei: Alex, está disponível aí? Cara, eu estou aqui no Albert, vou tomar uma medicação aqui que vai me apagar, vem aqui ficar comigo. Eu estou de carro aqui, você dirige, me deixa em casa. Estou indo para aí. Me deram a medicação, passou 10 minutos, 20, 30, 1 hora. A mulher que aplicou passou e falou: ué, você não dormiu? Falei: não, senhora. Falei: tem alguma coisa errada, que eu te dei uma...
Te dei uma dose forte, você não dormiu? Eu igual um doido. Não. E cadê o médico que me chamou de frouxo? E nesse turbilhão de coisas, a minha esposa me chama, sabe para quê? Para orar. Para manter a chama acesa. Irmão, tudo ia mal. Não é porque a gente estava em pecado. Era que eu precisava de um posicionamento em Deus para destravar algo que precisava ser destravado. Tudo na nossa vida são ciclos e fases. E a gente só precisa estar na posição que Deus quer. Porque quando eu me coloco na posição que Deus quer, essas fases vão sendo passadas uma após a outra, e a gente começa a experimentar de coisas sobrenaturais em Deus. Eu lembro que a Cristiane me chamou para orar. Ela falou assim: a gente vai orar em línguas. Eu falei: Cristiane, eu não estou em condição de orar nem em português, nem normal, quanto mais em língua. Ela falou: meu amor, você é um homem de Deus, levanta a tua voz agora. E a gente entrou numa luta aquela madrugada, orando no Espírito, orando no Espírito. Eu quero só encerrar lendo esse texto, Efésios, capítulo de número 4, capítulo 6, verso 18. Põe aqui na tela para mim, minha filha. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, aonde? No Espírito. Você quer manter o fogo, a chama acesa? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito.